Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 6, mais testemunhos sobre Jesus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, mais uma vez na tua presença, te adoramos. Em nome de Jesus, invocamos o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais testemunhos sobre Jesus. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Palavras de Jesus em João 12, 32. Jesus disse coisas impressionantes sobre si mesmo, sobre quem ele é, sobre quem o enviou ou sobre de onde ele veio. Algumas pessoas testificaram abertamente sobre Jesus. Quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? João 7,31. Jesus confirmou suas palavras com ações que provaram a veracidade do que ele disse. À medida que o drama continua, no entanto, começa uma divisão entre o povo. A cura do homem junto ao tanque de Betesda atraiu a ira de alguns líderes religiosos. A discussão de Cafarnaum, após a multiplicação de pães e peixes, resulta na rejeição de Jesus por muitos dos seus discípulos. A ressurreição de Lázaro produziu fé em algumas pessoas, mas desencadeou em outras uma hostilidade que levaria ao julgamento e à execução de Jesus. A lição desta semana examina a história de algumas pessoas que deram testemunho sobre Jesus. Em cada um desses incidentes são revelados alguns aspectos de quem Cristo realmente é. Juntos, eles nos dão uma compreensão mais profunda sobre Jesus como o Messias. Testemunhos sobre Jesus. Tem você, pessoalmente, uma experiência com Jesus para dar esse testemunho de quem é Jesus? Quão precioso é Jesus? Quão poderoso é Jesus? Quão amigo é Jesus? É importante que você tenha um testemunho para dar, porque as pessoas podem se opor a doutrinas, mas ninguém poderá se opor a um testemunho pessoal, de uma experiência sua com Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, humildade. João Batista testemunha novamente. João Batista é um símbolo da humildade. A lição 2 descreveu como o testemunho de João Batista levou até Jesus os primeiros discípulos. André e João, Pedro, Filipe e Natanael, todos foram frutos do testemunho de João Batista. Seria de se esperar que o próprio João Batista, tendo dado o seu testemunho, saísse de cena. Mas ele reaparece diversas vezes no Evangelho de João. Por isso vamos ler agora João, capítulo 3. Vamos ler o verso 25 até o verso 36. Capítulo 3, verso 25 até o verso 36. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada pelo céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Surgiu uma discussão
entre os discípulos de João Batista e um judeu a respeito da purificação, provavelmente tendo a ver com a eficácia do batismo. É interessante observar que quando os discípulos de João se dirigiram a ele, sem dúvida, para tentar resolver a questão, mencionaram Jesus, dizendo: está batizando e todos vão ter com ele. Não é difícil ler nas entrelinhas. Eles tinham inveja de Jesus por causa do mestre deles e por causa de si mesmos. Seria muito fácil para João ceder à inveja, mas ele não o fez, porque sabia qual era a sua missão na terra. Em vez disso, lembrou aos seus discípulos que jamais tinha afirmado ser o Cristo. Pelo contrário, ele veio apontar para o Messias, preparar o seu caminho e ser uma testemunha de Jesus. Usando a ilustração de um casamento, João Batista se autodenomina amigo do noivo, tendo Jesus como noivo. A noiva, portanto, seria o povo de Deus. Você e eu somos a noiva de Cristo. E então, em palavras que revelam a verdadeira grandeza de João, ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Aqui está a grandeza de João. Humildade. Ele viu Cristo crescendo, todos se dirigindo a Jesus e ele praticamente ficando sozinho. Mas Satanás não teve sucesso na tentação de despertar ciúmes e inveja em João Batista. Ele foi humilde, ele entendia quem era Jesus e ele entendia qual era a sua missão, que era preparar o caminho para Jesus. João 3, 31 a 36, continua a comparação entre Jesus e João Batista, mostrando a superioridade do Messias sobre o seu precursor. A ideia de testemunho é enfatizada novamente pelo testemunho de João, que aponta para Jesus. Os que recebem esse testemunho e creem em Jesus têm a vida eterna. Aqueles que não o recebem permanecem sob a ira de Deus. Isso é o que diz o texto. Deus ama o mundo e enviou seu Filho para redimir o mundo. João 3,16. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aqueles que recusarem a dádiva que lhes é oferecida, terão de pagar a pena pelos seus próprios pecados, ou seja, terão a morte eterna. Queridos, em João Batista você vê a lei da edificação. Ele edificou Jesus Cristo. Ele tirou as atenções de si e colocou as atenções em Jesus Cristo. Colocou o foco das suas mensagens em Jesus Cristo e disse: ele é o Cordeiro de Deus. Eu não sou o Cristo, mas ele é o Messias. Importa que ele cresça e que eu diminua. O meu desafio a você, meu irmão, minha irmã, é que você e eu façamos parte do time de João, o time da humildade, que diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Que Jesus Cristo dê para você e para mim humildade. Que Jesus Cristo nos ensine a entrar em cena, mas também a sair de cena, edificando aqueles que vêm depois de nós. Aleluia! Na parte de segunda-feira, nova compreensão do Messias. Abra sua Bíblia aqui em João capítulo 1. João capítulo 1, vamos ver os versos 32 a 36. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Os judeus esperavam um Messias que os libertaria de Roma, do jugo do Império Romano. Tendo vivido durante muito tempo sob opressão, acreditavam que o Messias não apenas derrubaria o Império Romano, mas também os estabeleceria como uma nação poderosa. Este era o sonho dos judeus. Mas quando Jesus veio de forma humilde e não falando contra o Império Romano,
eles se decepcionaram pela forma humilde como veio o Messias. As palavras de João, chamando Jesus de o Cordeiro de Deus, João 1,29, embora apontassem para o seu sacrifício expiatório, provavelmente foram mal interpretadas pela maioria das pessoas. Muitas delas não sabiam do que João Batista estava falando quando falava de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Eles não estavam entendendo a mensagem. Assim, João, com o seu evangelho, pretendia mudar a compreensão dos judeus sobre o Messias, para que reconhecessem em Jesus o cumprimento das profecias a respeito do rei vindouro e das suas obras. Cristo não veio como um líder político ou militar, mas com o propósito de se oferecer como sacrifício expiatório pelos pecados do mundo. Somente depois disso, quando tudo estiver consumado, é que Jesus Cristo será entronizado como Rei dos Reis. Quando, no batismo de Jesus, João o apontou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nova luz foi projetada sobre a obra e a missão do Messias. A mente do profeta foi dirigida às palavras do profeta Isaías, quando diz: como cordeiro foi levado ao matadouro. Isaías 53, verso 7. João Batista disse: eu mesmo não o conhecia. João 1,31. Então, de que maneira ele reconheceu Jesus como Messias? A resposta é que o Senhor que enviou João para fazer o trabalho já lhe havia dito: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João 1:33 e 34. Deus revelou a João que Jesus era o Messias. A convicção encheu a mente de João Batista. Cristo é o poder de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. O conhecimento de que Jesus é o Cristo vem de Deus, por meio do poder convincente do Espírito Santo. Esse tema aparece com frequência no Evangelho de João. A salvação não vem da filosofia humana, não vem da ciência ou da instrução avançada. A salvação vem somente de Deus, para um coração rendido em fé e obediência a Jesus. Queridos, nós precisamos nos apaixonar por Jesus, olhar para Jesus não só como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas olhar para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Você e eu precisamos nos apropriar do sangue de Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é para perdão dos meus e dos seus pecados. Uma experiência pessoal com Jesus, aceitando-o como Salvador, é que nos dará a salvação e a vida eterna. Aleluia! Na parte de terça-feira, aceitação e rejeição. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 6. João capítulo 6, vamos ver os versos 51 até o verso 71. Leia comigo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O povo judeu conhecia muito bem a história do pão, do maná. Agora, Jesus está declarando: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir?
Deste momento em diante, muitos discípulos começaram a abandonar Jesus, deixaram de seguir a Jesus. Verso 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós, é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Depois de ser alimentado miraculosamente por Jesus, o povo estava pronto para coroá-lo, torná-lo rei. Mas ao falar posteriormente na sinagoga de Cafarnaum, ele explicou o significado espiritual do milagre. Eu sou o pão da vida. O povo tinha comido do pão e dos peixes. Mas agora Jesus está dizendo: este pão que vocês comeram simboliza o Cordeiro de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus explica que esse pão é a sua carne, que ele daria pela vida do mundo. Essa declaração abriu os olhos da multidão para o fato de que Jesus não seria seu rei terrestre. O sonho deles de ter um rei político, civil, militar, que os libertaria do jugo do Império Romano, este sonho desabou. O Messias, Cordeiro de Deus, que morreria pelo mundo, não se encaixava nos padrões do pensamento terreno dos judeus. Aquelas pessoas recusavam a conversão, o que transformaria a forma como pensavam e as levaria a reconhecer e aceitar Jesus como Messias. Muitos dos seus discípulos o abandonaram naquele momento. Do ponto de vista humano, isso deve ter sido muito difícil para Jesus. Ser aprovado pela multidão é bastante agradável. Quem não quer ser amado? Mas, naturalmente, ver muitos se afastando, questionando o que dizemos, é desanimador. Ao ver a multidão indo embora, Jesus perguntou ao círculo de amigos, os 12, se eles queriam também se retirar. Nesse momento, Pedro faz uma confissão impressionante, testemunhando acerca do que Jesus tem e do que Jesus é. Pedro disse: o Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido quem o Senhor é o Santo de Deus. João 6, 68, 69. Os discípulos estavam com Jesus havia alguns anos, viajavam com ele, viam seus milagres, ouviam seus sermões, sabiam por experiência própria que não existia ninguém comparável a Jesus. Tinham a convicção de que, por mais incomuns que fossem algumas situações, aquele homem, Jesus, era o Messias, independentemente do quanto ainda não entendessem o propósito da sua vinda. Somente depois da sua morte e ressurreição, os discípulos começaram a entender por que Jesus veio ao mundo. Somente após a morte e ressurreição de Jesus, eles realmente entenderam a missão de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Essa história reafirma o fato de que a maioria geralmente está errada. Aliás, a maioria sempre esteve errada. No dilúvio, a maioria ficou fora da arca. Na destruição de Sodoma e Gomorra, a maioria morreu. Quando Jesus Cristo veio, a maioria o rejeitou. A maioria sempre esteve errada, porque estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que entram por ele. A maioria anda no caminho largo,
Por isso a maioria sempre está errada. A maioria do mundo está errada, a maioria da igreja está errada, a maioria dos pastores está errada, a maioria sempre está errada. Poucos, é o remanescente que será salvo. Meu querido irmão, Deus está convidando para que você pertença à igreja verdadeira que guarda os mandamentos de Deus e tenha a fé de Jesus Cristo. Mas lembre-se que em Apocalipse capítulo 3, essa igreja chama-se Laodiceia e ela é morna. Deus quer que você pertença à igreja remanescente, mas que não seja morno, que seja incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Busque esta bênção e você a receberá, em nome de Jesus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o testemunho do Pai. O Evangelho de João começa dizendo que a palavra, o Logos, o Verbo, estava com Deus, isto é, Deus, o Pai, João 1:1. Quando a palavra se tornou carne, João 1:14, o Espírito Santo testemunhou sobre Jesus, repousando sobre ele em seu batismo. Mas o Pai também deu testemunho de Jesus durante o seu ministério terrestre. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 5. João capítulo 5, vamos ver os versos 36 a 38. Aqui lemos: Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. O Pai dá testemunho do Filho. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Deus o Pai nunca foi visto por ninguém, conforme diz em João 1:18. Nem Adão e Eva viram o Pai. O Deus que conversava com Adão e Eva no jardim do Éden era o Deus Filho. O Pai nunca foi visto por ninguém. Assim está sendo declarado em João 1:18 e também aqui em João capítulo 5 e o verso 37. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Jesus relacionou o Pai às obras e aos milagres que ele realizava. Tudo ele fazia pelo poder do Pai. Jesus não usava os poderes divinos dele. Ele não perdeu a natureza divina. Exatamente neste ponto estava o ponto forte de tentação usada por Satanás. Satanás explorava o fato de Jesus Cristo ser Deus, tentando-o a usar a sua divindade. Usando a sua divindade, ele poderia realizar milagres. Ele não perdeu a divindade, mas ele veio para viver como homem. Então ele vivia na dependência do Pai. Por isso ele repetidamente falava que as obras que eu realizo são pelo poder do Pai. São as obras que o Pai realiza por meu intermédio. Jesus relacionou o Pai às obras e aos milagres que realizava. Ele deixou bem claro que o Pai o enviou e testemunhou sobre Cristo. O que o Pai disse sobre Jesus? Mateus 3,17. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3 e o verso 17. Aqui está o texto que fala sobre o batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o testemunho do Pai sobre o Filho. Falando publicamente: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você pode ler também em Mateus capítulo 17 e o verso 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da mesma nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Mais uma vez a voz de Deus foi ouvida, testemunho do Pai acerca do Filho. Isso aconteceu no Monte da Transfiguração. E Tiago, Pedro e João ali estavam no Monte da Transfiguração, enquanto Jesus estava ali conversando com Moisés e Elias. Ali o Pai foi ouvido declarando: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E agora abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 e o verso 11. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo.
e leia também Lucas capítulo 3 e o verso 22. Lucas 3, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Por que o pai deu testemunho do filho? Porque o filho, como ser humano que estava vivendo na terra, sem usar os seus poderes divinos, ele dependia da aprovação do pai, entender que o pai se agradava dele. Portanto, estes testemunhos do pai acerca de Jesus fortaleceram Jesus Cristo na sua missão de não desistir, de morrer por você e por mim e de salvar a humanidade. Abra sua Bíblia também na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, vamos ler o capítulo 1 e o verso 17 e 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 17 e 18. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Esse é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Mais uma vez, aqui Pedro fala também do testemunho do Pai. Em um momento crucial do ministério de Cristo, o Pai falou mais uma vez, conforme registrado no Evangelho de João. A situação estava atingindo o auge nos últimos dias do ministério de Jesus. Os líderes religiosos, incapazes de detê-lo, estavam planejando matá-lo. Matá-lo agora era o plano deles mais do que nunca. As multidões estavam entusiasmadas com Jesus, porque cada vez mais pessoas, ouvindo o testemunho dos que ouviram ressuscitar Lázaro, estavam começando a seguir Jesus. Até os gregos presentes na festa queriam ver Jesus. Nesse momento, em resposta às palavras de Jesus, Pai, glorifica o teu nome, o Pai novamente falou do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. João capítulo 12, verso 28. A hora da glória de Jesus é a cruz. A cruz, por mais vergonhosa que seja, por mais humilhante que seja, a cruz é a hora da glória de Jesus, porque ali ele cumpriu a missão de Cordeiro de Deus. Ele esmagou a cabeça da serpente na cruz. Assim, o testemunho do Pai sobre Jesus aponta para o grande sacrifício do Cordeiro de Deus pelos pecados do mundo. É o auge do seu ministério na terra, a cruz. O auge do ministério de Jesus na terra. Para isso ele nasceu e viveu 33 anos para poder morrer na cruz para a salvação da família humana e para reivindicar o caráter do Pai. A morte de Jesus em nosso favor pagou a penalidade completa pelos nossos pecados e em Jesus, pela fé, jamais teremos que enfrentar essa penalidade da morte eterna, porque Jesus morreu na cruz a morte eterna, no seu lugar, no meu lugar. Queridos, Jesus Cristo morreu quando ainda éramos inimigos dele. Antes de nascermos, Jesus já tinha morrido por nós. Queridos, todos os que nascem neste mundo, nascem destinados à salvação. E por que tantos vão se perder? Porque escolheram a perdição, mas todos nascem tendo diante de si a oferta do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraçando a Jesus, aceitando-o como Salvador, não teremos a penalidade da morte eterna, mas teremos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o testemunho da multidão. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João capítulo 7, versos 37 e 38. João registra várias vezes em que Jesus fez declarações ousadas sobre si mesmo, sobre quem ele é e o que ele veio fazer. O texto de João 7, 37 e 38 é outro exemplo do que Jesus afirmou sobre si mesmo e sobre o que faria a todos os que viessem até ele. Essas também são reivindicações impressionantes. Eu sou a água da vida. Aquele que de mim beber nunca mais terá sede.
Quando Jesus falou aos judeus que participavam da festa dos tabernáculos, qual foi a resposta de muitos naquela multidão? Quando Jesus fez estas declarações de João 7, versos 37 e 38, qual foi a reação da multidão? Vamos ler João capítulo 7 e os versos 37 a 53. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqui está falando da festa dos tabernáculos, que durava 7 dias. E no último dia da festa, Jesus se levantou e declarou. Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quando Jesus disse: aquele que crer em mim receberá da água da vida, que se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, Jesus estava falando do derramamento do Espírito Santo. Aquele que abraça a Jesus como Salvador é batizado pelo Espírito Santo. Primeiro ele nasce do Espírito Santo, da água e do Espírito. Depois ele é batizado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo sendo derramado sobre você e sobre mim, faz de nós uma fonte a jorrar de água viva. Isto ele falou do Espírito Santo. Você já foi batizado pelo Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã? É esta fonte de água viva que o Espírito Santo produz e gera em você. E então, diz o verso 40, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Aqui está o testemunho da multidão. Primeiro o testemunho de João, testemunho do Pai, e agora o testemunho da multidão, que disse: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem pois o Cristo da Galileia? Sempre existiram os opositores. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Eles eram ignorantes, eles não sabiam que Jesus Cristo tinha nascido em Belém. Eles desconheciam a história do nascimento de Jesus. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Verso 44. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Testemunho dos próprios soldados que foram enviados para prender Jesus. Eles voltaram sem o prisioneiro. E então perguntaram: por que não o prenderam? E aí vem o testemunho dos guardas, dos soldados. Porque nunca homem algum falou assim como este homem. E o verso 47, responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Lógico, Nicodemos era fariseu e fazia parte do Sinédrio, e Nicodemos creu em Jesus Cristo. Só que a maioria daqueles líderes desconhecia o fato de que Nicodemos, no seu coração, cria em Jesus. Desconheciam aquela entrevista noturna de Nicodemos com Jesus Cristo, quando realmente ele abriu o coração para Jesus. Por isso, esta pergunta, verso 48, creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Qual é a resposta? Sim, alguns creram, Nicodemos é um deles. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita? Não, meu querido irmão. A multidão que não sabe a lei não é maldita. Maldito é aquele que não crê em Jesus como Salvador. Verso 50, Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhes: porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Nicodemos estava publicamente protegendo Jesus, tentando impedir que o matassem. Por isso ele fez esta sugestão, esta observação. Porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? E responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia?
examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Nicodemos já tinha examinado. Ele já tinha tido uma experiência com Jesus Cristo e cada um foi para sua casa. Naquele dia, por interferência de Nicodemos, eles não concluíram, não consolidaram o plano de matar Jesus. Nicodemos testemunhou de Jesus Cristo. Nicodemos se tornou um dos discípulos de Cristo. Nicodemos se uniu a José de Arimateia para o enterro de Jesus Cristo. José de Arimateia e Nicodemos, dois homens ricos, influentes, eles se uniram para o enterro de Jesus Cristo. E eles usaram sua fortuna, eles usaram o dinheiro que tinham para a pregação do Evangelho, para suprir a necessidade da igreja recém-nascida. Meu querido irmão, alguns disseram que Jesus era o profeta que Moisés predisse, outros pensavam que ele fosse o Cristo, mas isso levantou o argumento de que o Messias não viria da Galileia, pois ele seria descendente de Davi, nasceria em Belém. Mas Jesus é descendente de Davi, a genealogia de Jesus mostra isso, e ele nasceu em Belém. Tudo isso era verdade sobre Jesus, embora muitos não o soubessem. Até mesmo os guardas enviados para prender Jesus ficaram impressionados com a eloquência das suas palavras. Os fariseus responderam aos guardas com outra pergunta: por acaso algumas das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Óbvio, existiam pessoas ali influentes que criam em Jesus. A pergunta dos fariseus deu a João a oportunidade de mencionar novamente a experiência de Nicodemos, que depois de ter se encontrado com Jesus, tentava protegê-lo das maquinações dos líderes religiosos. A Bíblia dá fortes evidências de que Nicodemos passou a crer em Jesus Cristo entre esse momento e o que ocorreu depois da morte de Jesus. Assim, meu querido irmão, a resposta àquela pergunta dos fariseus, será que alguém dos grandes, dos líderes, também creu? A resposta é sim, um dos fariseus creu em Jesus Cristo. Na festa dos tabernáculos, o sacerdote realizava aquela cerimônia que começava o ferir da rocha no deserto. Essa rocha era um símbolo de Jesus Cristo, que havia de fazer com que manassem vivas correntes de salvação para todos os sedentos. As palavras de Cristo: eu sou a água viva. Estas palavras correspondem àquele milagre lá no deserto, quando a rocha foi ferida. A rocha teve que ser ferida. Jesus Cristo teve que ser ferido para que jorrasse a água da vida, para que pudesse esta água da vida matar a nossa sede. Ferindo a Cristo, Satanás pensava destruir o príncipe da vida, mas da ferida rocha correu água viva. Ao falar Jesus assim ao povo, o coração deles pulsou com estranho respeito e muitos estavam dispostos a exclamar: dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Jesus conhecia as necessidades da alma. Pompas, riquezas e honras não podem satisfazer o coração, nunca satisfazem o coração. Se alguém tem sede, Jesus disse: venha a mim. O rico, o pobre, o elevado, o humilde são igualmente bem-vindos. Ele promete aliviar os espíritos preocupados, confortar os tristes e dar esperança aos desanimados. Aquele súbito brado dado por Jesus Cristo: se alguém tem sede, venha a mim e beba da água viva. Isto despertou o povo, fez reaviver uma nova esperança. O brado de Cristo para as almas sedentas está ecoando ainda e apela para nós com poder ainda maior do que aqueles que ouviram o brado de Jesus lá naquele último dia da festa dos tabernáculos. A fonte está aberta para todos. Aos cansados e exaustos oferecem-se os refrigerantes sorvos da vida eterna. Jesus clama ainda: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Aleluia! Que você beba desta água, meu irmão, minha irmã.
e que sejamos uma fonte a jorrar desta água viva, jorrando para mitigar a sede das almas sedentas de salvação. Estamos cercados de almas sedentas da salvação e nós temos que ser esta fonte a jorrar, porque o Espírito Santo está sendo derramado sobre você e sobre mim. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido, que estás nos céus, obrigado pela fonte a jorrar, a rocha ferida, Jesus Cristo. E desta rocha ferida, a água viva está jorrando, trazendo salvação e vida eterna para nós. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo, para que sejamos também uma fonte a jorrar e a mitigar a sede das almas sedentas, levando a todos a salvação em Cristo. É em nome de Jesus que pedimos, é em nome de Jesus que agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.